Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Que maravilha, amados, saber que os irmãos estão alegres, felizes. Isso é bom e agradável. Isso é uma maravilha, amados. Queridos, sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor nessa noite. Nós estamos ainda nessa jornada, nessa viagem, estudando o livro de Marcos. E já falamos sobre João o Batista, falamos da importância que João teve no ministério do Senhor. Já falamos sobre o batismo de Jesus, a sua ida ao deserto. Falamos também da introdução ao ministério público do Senhor. E hoje nós estamos numa parada no versículo 40, onde, no capítulo 1 ainda do livro de Marcos, no versículo 40, onde a palavra do Senhor vai dizer que um leproso, ele se lança aos pés do Senhor e ele faz uma pergunta para o Senhor: se queres, podes me curar. Amém? Feche seus olhos, queridos. Coloque a mão no seu coração e ore ao Senhor nessa noite. Pai querido, em nome do Senhor, te pedimos a tua graça, meu Deus, a tua misericórdia, que possamos estar prontos para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas, Paizinho. Que a tua bênção, ela nos alcance segundo a tua misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tira tudo aquilo que não está de acordo com a tua santidade de nossas vidas, Pai. E que possamos aprender mais e mais de ti, ó Deus. Que essa palavra possa penetrar os nossos corações e que venha dar o fruto na estação correta. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Vamos aprender um pouquinho aqui mais com o Senhor nas palavras de Marcos, o evangelista. Aliás, o nome dele era João Marcos também, o grande evangelista. Marcos, ele retrata aqui a vida do Senhor, os momentos que o Senhor esteve conosco aqui, na perspectiva de Marcos, um evangelista bastante aguerrido, bastante conciso nas suas palavras, bastante resumido, mas que ele traz lições maravilhosas para nossas vidas, relatando ali os feitos do Senhor, queridos. Amados, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, depois que João foi levado até o cárcere, foi entregue ali ao cárcere, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele inicia o ministério dele publicamente ali naquela região da Galileia, na Jordânia, no Jordão, ao longo do Rio Jordão. Ele vai dar início ali ao seu ministério público. E a Bíblia diz que ele curava muitas pessoas e ele anunciava ali a chegada do reino do céu. E muitas pessoas, elas vinham ali ter com o Senhor, queridos. Muitas pessoas, elas estavam ali ao redor do Senhor e ali ele operava grandes milagres. Vai dar uma parada na casa de Pedro e ali ele cura também a sogra do apóstolo Pedro. E a Bíblia diz que pela manhã, muito cedo, ele vai ali, se levanta, vai ter um momento com o Pai, um tempo de qualidade com o Senhor, coisa que hoje raríssimas pessoas fazem isso. Jesus, ele vai ter ali um momento de qualidade com o Pai, queridos. E terminado esse momento, passado esse momento, ele vai para as regiões
ali para os interiores, lá para os locais onde eram pouco acessados. Jesus ele vai ali levar, ele diz que é necessário que essa palavra ela possa alcançar todas as pessoas. Então ele vai ali para os interiores, para os lugares mais remotos, também para as aldeias, levando a sua palavra, a sua mensagem, esse evangelho que vai impactar muitas pessoas. E numa dessas vilas, queridos, numa dessas vilas ele vai ter o encontro com esse leproso. Esse leproso ele vai chegar até o Senhor e ali ele vai se lançar aos pés do Senhor. E ele vai fazer uma pergunta, queridos, que não se faz mais hoje. Hoje, quando o indivíduo ele vai à casa do Senhor, quando ele procura algo para o seu benefício, ele já vai meio que determinado. Ele diz: Senhor, eu quero assim, eu quero desse jeito, eu quero, ele fala. Mas aquele leproso, ele disse diferente, ele disse: se tu quiseres, tu podes me curar. E a Bíblia diz que Jesus, tocando a testa daquele leproso, disse: eu quero, seja limpo. Diga glória a Deus. Queridos, o interessante é que antes desse momento, se nós voltarmos um pouquinho antes, a Bíblia diz que sábado Jesus foi ao templo. Preste bem atenção, sábado Jesus foi ao templo e ali ele ensinava, não como os demais ensinavam. Observe, não como os demais ensinavam, mas ele ensinava com autoridade. E quando ele estava ensinando no templo, Marcos vai dizer que um espírito imundo se levanta. E Jesus, ele imediatamente disse: cala-te e sai dele. E o espírito deixou aquele homem, e aquele homem gritava profundamente. Então as pessoas que estavam em volta, elas conversavam entre si dizendo: o que é isso? Isso é uma nova doutrina que se estabelece entre nós. Nós nunca vimos isso antes. Então as pessoas passaram a estranhar aquela forma de como Jesus se comportava diante de alguns casos e de como alguns casos se comportavam diante de Jesus. Jesus, ele traz, queridos, uma nova maneira. Ele traz um novo ensino, não é uma nova doutrina, mas um novo ensino e talvez a gente parando, analisando bem, talvez a gente nem possa chamar isso de novo ensino. Mas Jesus passa a ensinar corretamente o homem como é que ele deve proceder. Jesus passa a ensinar-nos de como nós devemos proceder. E ele vem nos ensinando essas coisas. 2000 anos se passaram e muitos dos ensinamentos do Senhor parece que eles não estão mais no nosso meio. Passamos a não mais lembrar, ou se lembramos, tentamos inovar e inovamos, infelizmente, de maneira mal. Mas aquele leproso, queridos, ele chega junto ao Senhor, não exigindo que Deus o cure, mas ele disse: se queres, pode me curar, pode me limpar. E Jesus, movido de íntima compaixão, a Bíblia vai dizer que ele diz: eu quero. Nós precisamos, amados, entrar no campo do Senhor. Precisamos entrar aqui numa íntima intimidade, se é que podemos dizer assim, com o Senhor, para que nós possamos entender o que Jesus vai nos ensinar daí para frente.
Precisamos aprender a colocar os pingos nos is e conduzir a palavra do Senhor, conduzir nossas vidas na palavra do Senhor, de maneira que nós venhamos agradar ao Senhor. Algumas pessoas, elas vão dizer, olha, se tu tiveres fé, as coisas elas acontecem, é verdade. Mas só a fé, queridos, ela não é o suficiente. Precisamos ter fé, mas precisamos que o Senhor, acima de qualquer coisa, Ele queira que isso aconteça. Precisamos ter fé, mas precisamos que o Senhor queira que isso aconteça em nossas vidas. Porque só a nossa fé, ela não é suficiente. Precisa da nossa fé e precisa que o Senhor queira que isso aconteça na nossa vida. Paulo, a Bíblia diz que Paulo vai orar ao Senhor por 3 vezes, pedindo para que o Senhor afaste dele um espinho na carne. E o Senhor vai dizer para ele, Paulo, filho, a minha graça, ela te basta. Então é preciso que nós tenhamos essa consciência. Mas pastor, isso é muito complexo para a minha cabeça. É difícil. Deus, será que não vai ter misericórdia de nós? Queridos, é preciso que nós tenhamos fé e é preciso que o Senhor queira que aquilo aconteça na nossa vida. Só a nossa fé não é suficiente. É o primeiro passo. É um grande passo. Mas ela não é tudo. Para que esse milagre ele aconteça de fato na nossa vida, é preciso que nós tenhamos fé. E muitas vezes nós confundimos o que é fé. Nós confundimos fé com crença, crença com fé, com crer, com ritual, com simbolismo. Isso não é fé, queridos. Fé não é crença, fé não é simbolismo e fé não é ritual. Fé, o apóstolo Paulo também escrevendo lá, ele vai dizer que fé é crer e confiar. Eu, porém, digo para vocês que fé é você viver o milagre. Pastor, não aconteceu ainda, mas viva o milagre. Isso é fé. Fé é viver o milagre. Fé é você chamar à existência aquilo que ainda não existe. Como se já estivesse presente na sua vida plenamente. Isso é fé. Então nós não podemos confundir fé com crença. Nem crença com crer. Nem com simbolismo, nem com ritual. Tem pessoas que acham que por ele passar por um ritual, por uma campanha, por um propósito, ele já está curado. Ou então um milagre já aconteceu na vida dele, e não necessariamente que ele seja curado, mas qualquer uma outra coisa. Mas fé, queridos, é viver ali o milagre do Senhor na sua vida intensamente. Isso é fé. E a Bíblia diz que para que nós sejamos curados, para que o milagre aconteça na nossa vida, para que aconteçam essas maravilhas, é preciso que nós tenhamos fé. Mas como eu disse, a fé não é o único ponto nesse caso. Lázaro, por exemplo, estava morto. Ele não tinha mais como reagir à fé, porque ele já estava morto. Mas o Senhor quis. E ele disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou, queridos. Então, como eu disse, não basta só a fé. É necessário que o Senhor esteja nesse negócio. Porque se Deus não estiver no nosso negócio, não estiver conosco, como Ele mesmo diz, olha, se as minhas palavras, se as palavras de vocês estiverem comigo, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que vocês pedirem será realizado. Então a coisa, ela é P2P, querido. A coisa, ela é duas mãos. Você precisa ter fé e Deus precisa querer que esse milagre ele aconteça.
E para que você tenha fé, você também precisa querer que a coisa aconteça. Porque muitas vezes você pode até ter fé, mas você não quer que aquilo aconteça. Você não luta para que aquilo aconteça. Você não faz o menor esforço para que aquilo aconteça, para que o milagre aconteça na sua vida. Muitas vezes você até tem fé, mas você não quer que aquilo aconteça. Eu quero, pastor. Não, não quer. E você às vezes insiste que quer, mas no fundo você não quer. Porque quando a gente quer, querido, a gente luta. Quando a gente quer, a gente vai atrás, a gente busca, a gente corre, a gente não para. Vocês sabem o que é ser um leproso há 2000 anos atrás? Vocês têm noção de como seria um leproso há 2000 anos atrás? Um leproso, ele tinha que andar com uma sineta no cinto, em volta da calça, da sua roupa. E esse sineto ia batendo direto, conforme ele ia andando, aquele sineto ia batendo. As pessoas, elas sabiam que ali vinha um leproso. E além da sineta, o camarada ainda tinha que gritar 3 vezes que era leproso. Eu sou leproso, eu sou leproso, eu sou leproso. Ele ia cantando. Isso ia se tornando uma ladainha na vida dele. Era necessário que ele fizesse isso, sob a pena de morte, de ser linchado, execrado ali publicamente. Então ele tinha que falar isso para que as pessoas se afastassem dele. Era assim que vivia um leproso. Os escribas, os fariseus, os mestres daquela época, a Bíblia diz que eles falavam, mas eles não faziam, queridos. Mas isso não é só naquela época, hoje também ainda continua sendo assim. Eu garanto para vocês que hoje a gente já sabe que a hanseníase ela tem cura. Mas eu garanto para vocês que se entrasse uma pessoa com hanseníase e sentasse ao teu lado, você caía fora, você pulava fora. Você ficava logo desesperado. Se você soubesse que tinha uma pessoa que estava com um problema altamente transmissível, você se afastaria dele. Então, naquela época, um leproso, ele tinha uma vida muito sofrida, queridos. Além dele assumir publicamente que ele era leproso, ele vinha batendo aquele sineto e ele morava longe, fora da cidade, isolado. Então aquele homem, talvez com aquele sineto, vinha batendo, gritando, e ele se lança aos pés do Senhor. Agora que você já conhece a realidade, ele se lança aos pés do Senhor, e Jesus na frente dele, queridos. Não correu não, queridos. Não, pastor, não, Jesus não correu, ficou lá. E ele disse, Senhor, se tu queres, tu pode me limpar. Se fosse hoje, talvez o pastor diga, olha, eu quero. Mas Jesus foi além, queridos. A Bíblia diz que Jesus tocou na testa dele e disse, eu quero. Funciona assim, queridos. Isso é intimidade com o Senhor, queridos. Ah, pastor, está longe para mim, esse nível está muito longe. Mas nunca é tarde para a gente se estreitar esse nível, queridos. Nunca é tarde para a gente colocar esse nível bem estreito. Um tempo de qualidade com Deus. Eu garanto para vocês que aquelas pessoas ali ficaram chocadas. Eles não disseram, isso será uma nova doutrina, não. Eles vivenciaram, queridos, isso aí. Vivenciaram aquilo ali. Marcos, ele é muito enfático quando ele fala isso. Jesus tocou no leproso. Marcos, ele é muito profundo, porque no final desse livro de Marcos, lá no finalzinho do livro de Marcos,
ele vai nos revelar uma grande surpresa a respeito dessas coisas. Então, Jesus ele não foi covarde. Jesus ele poderia ter pulado para trás e ter dito, não é lícito que toque no sacerdote, no profeta, que ele se achegue ao leproso, ao morto, porque era assim que a lei determinava. Mas Jesus ele não correu, queridos. Quantas pessoas estão leprosas? E um leproso ele não sofre apenas o preconceito social, ele sofre muitas coisas. Além da própria enfermidade, o preconceito social e a falta de afeto, queridos. Ninguém abraça o leproso. E o ser humano, amados, ele necessita ser abraçado, ele necessita de um apoio de um outro ser humano. Não dá para viver isolado. Ele necessita de um abraço. Então, há quantos anos aquele homem ali não tinha um abraço? Quantas pessoas há muito tempo eles são carentes de um abraço? Um abraço mesmo, alguém chegar e dar um abraço. Não é aquele tapinha nas costas fracassado, mascarado, fingido. Não. Um abraço mesmo ali, um abraço de irmão, um abraço bem caloroso. O leproso, queridos, ele não tinha isso. Ele sofria ali a rejeição da sociedade. Como muitas pessoas hoje, elas ainda sofrem a rejeição da sociedade, elas são excluídas. Não pode, irmão, você não pode fazer isso, o fulano não pode fazer aquilo, tu não pode ir ali. Quantas e quantas pessoas elas não são excluídas? Porque elas têm algo que a sociedade não aceita. Muitas, queridos. Mas Jesus veio para mudar esse quadro, para dizer para nós que não é dessa maneira, para dizer para nós que nós não devemos correr com medo dessas pessoas, para dizer que existe um Deus que, acima de tudo, Ele tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, e que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, queridos. Essas são as razões pelas quais nós devemos tirar um tempo de qualidade com o Senhor e aprender mais e mais com o Senhor. Coisas como essas nós precisamos colocar no nosso dia a dia, queridos. Fazer uma visita ao nosso irmão, isso não deve ser uma exceção, isso deve ser uma regra. Hoje eu vou abrir uma exceção e vou visitar o irmão. Não, queridos. Essa é uma regra de prática na nossa vida diária. Isso nós devemos fazer constantemente, isso já deve estar integrado na nossa própria essência. Visitar o nosso irmão, abraçar o nosso irmão, conversar com o nosso irmão. Foi para isso que o Senhor nos chamou, queridos, para essa grande obra. Jesus começou ali também. Começou à beira do Jordão, anunciando e pregando ali o evangelho de salvação, boas novas capazes de mudar a vida do homem, do ser humano, capaz de levar esse ser humano a ter a presença do Senhor, capaz de salvar esse ser humano desse lamaçal de pecado, capaz de dar uma vida digna também de amor entre os irmãos da mesma fé, enquanto humanos, enquanto vivemos aqui nessa terra. Foi para isso que o Senhor nos chamou, queridos. Fora disso, qualquer coisa que venha fora disso, não é mais o Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor, queridos, ele une, ele vai trazer amor entre as pessoas. Então, quando Jesus ele observa aquele homem, a Bíblia diz que ele se move de íntima compaixão por ele, e diz: eu quero que você seja livre, Senhor. Então ali a fé de um homem e a vontade do Senhor juntas, ela aconteceu ali uma grande explosão, um milagre. Quando a fé
de um homem encontra a vontade do Senhor, acontece uma grande explosão. Mas para isso, querido, é preciso você também querer, você ter fé e o Senhor ali querer que aquilo aconteça na sua vida. Pastor, é possível que Deus queira que aquilo não aconteça? Sim. Paulo, por exemplo, o Senhor disse, como eu já falei, Paulo, a minha fé, a minha graça te basta, Paulo. Por quê, pastor? Não sei, queridos. Não sei, mas a gente vai saber um dia. O que eu sei é que muitas vezes o Senhor, Ele não nos concede um milagre porque nós não sabemos o que fazer com aquele milagre. Pedimos muitas vezes para o Senhor alguma coisa, mas não temos um propósito para aquilo que pedimos. Talvez você pede anos e anos algo do Senhor, mas você não tem um propósito ainda para aquilo. Tem pessoas que ele pede muitas vezes algo do Senhor, mas ele não recebe, porque aquilo vai prejudicar a vida dele. Quando criança, nós pedimos muitas coisas para os nossos pais, e muitas vezes aquilo não chega às nossas mãos, porque os nossos pais sabem que se nós tivermos aquilo em nossas mãos, nós iremos fazer besteira. Por isso ele não nos dá aquilo, não nos concede. Mas existe um tempo. A Bíblia diz que existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. Ore e peça a Deus, Senhor, mostra o teu tempo, meu Deus. Ore e peça a Deus misericórdia para que essas bênçãos elas possam lhe alcançar. Que Deus ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz em nome de Jesus. Amém.